Vocês sabiam que a própria Jenna Ortega realmente saltou de tirolesa pra poder fazer aquela cena do acampamento? E quem aí percebeu que a Netflix deu uma cutucada na Amazon Prime nessa cena do acampamento? E aquele boneco na Casa da Mortícia que foi feito sob modelagem do ator Luiz Guzmán, que é o Gomes, sendo que vários itens da Casa da Mortícia homenageiam a série clássica dos Addams dos anos 60, sendo que o quarto do sótão da Wandinha é uma clássica referência a vários elementos dos desenhos do Charles Addams, que é o criador da família Addams. E vocês notaram que foi naquela mesma torre do relógio que a Wandinha e o tio Chico estavam que o Slurp se explodiu durante o conto do Ajax? E quem aí percebeu que o diretor Dort, ele teve o seu visual inspirado no Edgar Allan Poe? Tem até uma foto do Edgar Allan Poe na sala dele, sendo que as 4 casas de Nevermore são inspiradas em personagens de Shakespeare. Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje, eu, juntamente com o meu velho amigo Mãozinha, a gente vai comentar 30 detalhes, easter eggs, referências, curiosidades, bastidores dessa segunda temporada de Wandinha que provavelmente vocês não sabiam ou não perceberam nesta linda temporada, parte 1, né? Porque ainda tem um resto. Simbora! Hello, my friends, Geek na Voz. A nossa primeira referência é em relação àquelas bonecas assustadoras que apareceram lá no início do primeiro episódio no Escalpelador de Kansas City. Quem pegou a referência? Pois notem que aquela boneca loira que a Wandinha deu pra Enid de presente estava fantasiada com as mesmas roupas de uma das vítimas do Escalpelador. Agora, essa referência é demais, cara. A Netflix simplesmente deu uma cutucada na Amazon Prime lá na cena do acampamento. Eu quero ver quem pescou essa aí. Pois, como sabemos, a logo da escola Nevermore é um N que lembra muito o N de Netflix, até porque a Wandinha é da Netflix, né, obviamente. E como sabemos, a Amazon Prime Video atualmente é o segundo maior streaming do mundo, porque o primeiro é a Netflix. Levando isso em consideração, durante a batalha no acampamento, né, entre Nevermore e aqueles escoteiros, o objetivo era pegar aquela espécie de ovo e colocar lá no topo. E um dos ovos tinha um N de Nevermore e o outro um P. Só que o P, ele estava quase vencendo, o cara estava quase colocando o negócio ali e eles iriam vencer, até que vem a Wandinha como um raio e simplesmente derruba a concorrência, tira o P do pódio e coloca o N de Nevermore, o N de Netflix, dizendo que a Netflix é a maioral, velho. Talvez eu tenha ido longe demais nessa referência, talvez, mas é algo que eu vi que eu achei muito interessante. Outra referência é em relação ao novo diretor de Nevermore, né? Afinal, todo o visual do diretor Dort, né, até a peruca do ator Steve Buscemi, foi baseado em Edgar Allan Poe. E como sabemos, Edgar Allan Poe é um dos escritores favoritos da Wandinha. E tem até uma foto, né, um retrato do Edgar Allan Poe lá na sala do diretor Dort. Assim, de referência mais direta que essa não existe. Agora, esse detalhe aqui, essa referência é sensacional, né? Porque as 4 casas de Nevermore são inspiradas em personagens de Shakespeare. Então, Wandinha e Enid vivem em Ophelia Hall, né? Que é uma homenagem a Hamlet. O Feios e Odine moram em Caliban Hall, né? Que recebeu esse nome em homenagem ao personagem de A Tempestade do Shakespeare. Sendo que Thisbe Hall e Puck Hall são referências a Sonho de uma Noite de Verão, que também é do Shakespeare. Sendo que é possível vermos, né, as siglas das casas Nevermore nas jaquetas dos alunos. E quem aí ficou impressionado com o apartamento do meu colega aqui, o Mãozinha, que ganhou de presente, né? Todo cochoado, todo ajeitadinho somente pro Mãozinha. Rapaz, olha o detalhe. Acontece que fazer esses objetos complexos no apartamento do Mãozinha exigiu costura à mão e corte a laser. E um exemplo disso é o puff do Mãozinha, cara. Sendo que o conjunto da torre do relógio, né, do lago, foi uma construção enorme. A estrutura é toda de aço e tem até um elevador que funciona. E se vocês perceberem, foi nessa mesma torre de relógio que o Slurp, né, antes dele virar Slurp, o morto-vivo, quando ele ainda era um humano, aquele garoto, ele morreu. Ele se explodiu quando o Ajax contava aquela história pra galera. E como vimos no novo teaser da parte 2 da segunda temporada de Wandinha, essa torre de rádio vai explodir novamente, assim como aconteceu com o Slurp quando ele ainda era um ser humano, velho. E se você ficou aflito, né, durante aquela cena do Bruno e Enid com as espadas quase caindo em cima deles, até que a Wandinha apareceu, calma que tem produção por trás disso. Afinal, pra garantir a segurança, as espadas na torre do relógio eram feitas de espuma. Pois é. E se vocês notarem, as unhas da Enid começam em tons fortes e vão ficando progressivamente mais claras conforme a estação avança. E ainda na Enid e o Bruno, naquela cena em que eles começam a galopar como lobos, saibam que para conseguir o galope do lobisomem de 4 patas, os dublês ficaram presos a plataformas suspensas. E isso realmente permitiu que eles corressem no chão e em um ritmo mais rápido. E se você ficou impressionado com aquela cena da Wandinha saltando de tirolesa, saibam que isso realmente aconteceu. A atriz Jenna Ortega, ela fez isso, velho. Ela realmente saltou de uma tirolesa, só que em um fundo verde, é claro, né? Nesse caso era um fundo azul. Outra curiosidade de bastidores também é em relação às várias identidades que a gente viu que o tio Chico possui. Pois o tio Chico tem 33 carteiras de motorista e 18 passaportes. E sim, o ator Fred Armisen, né, que faz o tio Chico, tirou 50
51 fotos diferentes para essas 51 identidades, sendo que o Fred, o ator, ele até raspou a cabeça para dar visual ao careca do tio Chico, cara. Aquilo dali não é prótese não, isso daí ele raspou mesmo. Sendo que a casa da Mortícia demorou 9 meses para ser feita, cara, para ter esses detalhes internos, 9 meses. Pois a casa da Mortícia é um personagem à parte na série, né, cheia de charme sombrio e detalhes incríveis. E olha só que curioso, os interiores foram cuidadosamente construídos durante cerca de 9 meses. Cada lareira ganhou esculturas detalhadas de árvores, lesmas, caracóis e flores, criando uma atmosfera sombria, mas cheia de vida. Ou melhor, de natureza um pouco estranha, né? Além disso, né, os vitrais da casa representam rosas trepadeiras, que dão um toque clássico, misterioso e cheio de personalidade ao lar dos Addams. E se você reparou naquela famosa cabeça encolhida, né, que tava como decoração na casa dos Addams, saibam que aquilo foi moldado conforme o ator Luiz Guzmán, que é simplesmente o Gomes de Wandinha, cara. Pra criar esse item macabro e icônico, a equipe escaneou o rosto do ator e usou como referência para poder modelar uma das cabeças, sendo que vários itens da Casa da Mortícia homenageiam a série clássica da família Addams dos anos 60. Eu quero ver quem pegou essas referências aí. Então na Casa da Mortícia você pode encontrar um ursinho de pelúcia, uma donzela de ferro, uma tartaruga empalhada e até uma cadeira com encosto em leque, sendo que o sótão da Wandinha, né, o quarto de sótão dela, também tá cheio de referências aos desenhos originais do Charles Addams, que pra quem não sabe, Charles Addams é o criador da família Addams. Afinal, a decoração traz elementos diretos dos desenhos originais do criador Charles Addams, publicados lá atrás na revista The New Yorker. Tem um desenho estilizado de um povo, tem um mural de dinossauro ao fundo, né, que cria uma vibe meio jurássica, e até uma guilhotina em miniatura, né, que dizem ter sido usada pela própria Wandinha para poder decapitar suas bonecas quando era criança. E pra quem curte cinema, se preparem, tá? Porque essa segunda temporada de Wandinha, pelo menos na primeira parte, foi fortemente inspirada em 3 grandes filmes, e vocês vão entender na hora. Primeiro que é Frankenstein, de 1931, o outro é A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, e também um filmaço do Jack Nicholson, pra mim o meu favorito dele, que é Um Estranho no Ninho, e eu vou explicar por que referenciou cada um desses filmes. Frankenstein tá mais relacionado com o projeto Lois, né, que a gente viu nessa parte 1, que é basicamente um programa secreto de experimentos científicos macabros para poder controlar ou manipular chamados párias, que são pessoas com poderes especiais. E isso lembra muito a criação do monstro de Frankenstein, né, que é um ser feito em laboratório, fruto de manipulação da natureza, que foge ao controle dos cientistas, cara. Além disso, a figura do Slurp, né, o morto-vivo, também é uma clara referência ao monstro de Frankenstein, que é uma forma de vida construída e ressuscitada a partir de restos que luta para encontrar sua identidade, assim como um monstro que tenta entender o seu lugar no mundo, cara. Sendo que esse tema do experimento que foge do controle, que dá tudo errado, também é clássico do Frankenstein, né, cá entre nós. E o programa Lois, né, com suas faíscas, pacientes mortos que estão vivos e experimentos sombrios, reforçam essa ligação temática, que é a criação de seres que a sociedade não compreende e teme. E outro filme referenciado vem de 1968, que é A Noite dos Mortos-Vivos. Isso daí tá mais ligado, obviamente, à figura do Slurp, né, que é um morto-vivo, e o terror psicológico, pois A Noite dos Mortos-Vivos popularizou o gênero zumbi, mostrando a luta pela sobrevivência em meio a criaturas que não estão realmente mortas, mas sim reanimadas, famintas e perigosas. E na segunda temporada de Wandinha, o Slurp é um zumbi que não é um mero morto-vivo comum. Ele se regenera e desenvolve características quase humanas a cada cérebro que ele consome, o que remete à evolução e ao terror crescente dos zumbis em diferentes versões do gênero, velho. Além disso, nesse clima de terror, isolamento e confinamento em Willow Hill, lembra muito a atmosfera claustrofóbica e de suspense do clássico de George Romero. E a luta dos personagens contra esses seres e o medo do desconhecido são elementos centrais que refletem a influência desse filme. E outro filme também, filmaço na minha opinião, como eu disse, é meu favorito do Jack Nicholson, que foi muito referenciado, é Um Estranho no Ninho. E esse clássico do Jack Nicholson aborda o tema da instituição psiquiátrica, opressão, controle e rebelião contra o sistema, o que obviamente tem tudo a ver com a parte da primeira temporada que se passa no hospital psiquiátrico Willow Hill. E o clima de insanidade controlada, abuso de poder e a luta pela liberdade está muito presente na temporada, refletindo os conflitos que o filme explora dentro de um hospital psiquiátrico autoritário, sendo que a Wandinha e o tio Chico, eles assumem esse papel meio rebelde de tentar salvar aquele lugar mais ou menos, que é algo parecido com o que o personagem do Jack Nicholson fez no filme. E outro detalhe sensacional também é a voadora no like embaixo. Aproveita que temos muitas referências e detalhes ainda para comentar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Wandinha, eu vou te seguir por lá, a gente vai trocar uma ideia, cara, faz tudo isso que é nóis. E uma curiosidade maluca é que pra fazer as cenas do Hyde, os dublês usaram muletas e pernas de pau de alumínio, cara, sendo que aquela cena final, né, da Wandinha sendo arremessada pela janela e caindo toda espatifada, eles utilizaram uma técnica que não é muito comum em Hollywood. Afinal, uma janela horizontal foi construída em um estúdio de som e a Jenna Ortega foi suspensa acima dela. Então, com um pouco de ajuda da gravidade, ela foi lançada por ela. E as janelas eram feitas de vidro açucarado
granulado que tem uma textura quebradiça, né, parecida com a de biscoitos. E se vocês perceberem, né, na face, o visual da Wandinha, pelo menos na parte da maquiagem, tá um pouco diferente nessa segunda temporada. E tem um motivo. Afinal, os tons frios de azul na maquiagem da Wandinha tem como objetivo dar ela uma aparência quase morta, porque no final das contas é o que realmente quase aconteceu com ela, né? Quase morreu. Sendo que o visual da vovó, a Hester Frump, ela foi fortemente influenciada na Daphne Guinness. Afinal, a Daphne é conhecida por seu estilo excêntrico, sofisticado e com uma pegada dark, sempre misturando aí o clássico com o avant-garde, o que casa perfeitamente com a vibe da família Addams, né? Que é sombria, elegante e um pouco fora do convencional. E uma curiosidade bem legal é que a equipe de produção da série experimentou 36 copos diferentes antes de encontrar o copo perfeito pro Blood Mary característico da vovó, cara. Pois o Blood Mary é um coquetel clássico, né, muito conhecido, feito basicamente com vodka, suco de tomate e uma série de temperos como pimenta, molho inglês, suco de limão e outros ingredientes que variam conforme a receita. E uma curiosidade de bastidores bem interessante é que boa parte das filmagens, especialmente as externas de Wandinha, aconteceram em Dublin, na Irlanda, que é um cenário perfeito para dar aquele clima sombrio, gótico e misterioso que combina demais com a vibe da série. E um dos locais mais emblemáticos, né, usados nas gravações foi o castelo de Charleville, que serviu como os corredores e algumas áreas internas da famosa academia Nevermore. E esse castelo é conhecido por sua arquitetura gótica impressionante, né, com corredores longos, arcos imponentes e um clima quase que saído direto de um filme de terror clássico. Então usar esse cenário realista ajuda a trazer uma sensação de autenticidade e imersão para quem assiste, velho. E além do castelo de Charleville, a produção também explorou outros lugares próximos, como Kitternan, Clonfield e Roundwood, e cada uma dessas localidades acrescenta uma camada diferente à ambientação da série, né? Sendo que alguns cenários dessa parte 1 da segunda temporada de Wandinha foram filmados exatamente nos mesmos locais de Vikings Valhalla, né, que aconteceram algumas cenas nessa série, quem pegou? Como por exemplo a famosa cachoeira Porthcawl, né, na Irlanda, que está localizada na foto, pois a cachoeira é uma das maiores e mais impressionantes cachoeiras da Irlanda, né, localizada no condado de Wicklow e tem cerca de 121 metros de altura, sendo um cenário natural deslumbrante que agrega muito ao clima épico e histórico da série, velho. Sendo que as espadas utilizadas durante os duelos no acampamento de Jericó também tem um toque artístico muito especial, é uma baita referência, pois os protetores de mão dessas armas foram desenhados com inspiração nas formas icônicas do arquiteto Anton Gaudi. As linhas curvas, torcidas e os fusos que parecem ter vida própria são marca registrada do estilo dele, né? E uma cena que chamou muito a atenção e que tem um detalhe de bastidores sensacional é a luta de esgrima, né, de espada na verdade, entre a Wandinha e a sua mãe Mortícia. Mas o que pouca gente sabe é que elas realmente fizeram a primeira parte da luta com os olhos vendados, cara. Tudo isso para dar mais realismo e desafio, né? E as atrizes treinaram bastante para essa cena e foram muito corajosas. E depois disso, obviamente, os dublês entraram em cena e reproduziram a coreografia completa de 5 partes. Agora, você percebeu o visual da nova professora de música, que é a Capri, que eu ainda acho que é uma personagem bem misteriosa, bem... sei lá, eu tenho minhas dúvidas sobre ela, eu acho que ela tá tramando alguma coisa. Pois saiba que ela foi inspirada na cantora Florence Welk, né, da banda Florence and the Machine. Ou seja, a vibe etérea, mística e ao mesmo tempo poderosa serviu como referência para criar o estilo da professora, o que traz um toque moderno, mas também cheio de alma e originalidade para a personagem. Sendo que aquele órgão que está na sala de música da Academia Nevermore é uma verdadeira peça de destaque, né? Ela mede impressionantes 4,5 metros de altura e cerca de 3 metros de largura, dominando o ambiente com sua presença imponente. Mas o que torna esse órgão ainda mais especial não é apenas o seu tamanho, e sim um design cuidadosamente pensado que esconde uma referência icônica no cinema clássico. Pois os criadores da série, né, para poder fazer essa peça, se inspiraram no clássico Nosferatu de 1922, que é um dos primeiros e mais influentes filmes de vampiros da história do cinema. E a silhueta do órgão foi moldada para lembrar as olheiras pontudas e inconfundíveis do vampiro protagonista, e essa escolha traz uma atmosfera sombria e carregada de simbolismo, cara. E uma curiosidade sobre o Sloop, né, de bastidores, é que o ator Owen Painter, que interpretou o Sloop, né, o zumbi, nessa parte 1 da segunda temporada de Wandinha, ele juntamente com a equipe de maquiagem, 5 horas por dia para poder fazer a maquiagem do Sloop. Sendo que originalmente esse processo levava 10 horas. Irmão, 10 horas você sentado fazendo a maquiagem, loucura. E antes de ir pro set, ele teve que colocar uma prótese completa na cabeça, né, próteses no corpo e figurinos elaborados. Sendo que o ator, Owen Painter, mergulhou fundo em clássicos do cinema para dar vida a essa figura tão única e assustadora. E ele se inspirou em 3 filmes basicamente, que é Os Três Patetas e O Homem que Ri. Os Três Patetas é aquela icônica trupe de comédia física que conquistou gerações com seu humor pastelão e expressões exageradas, né? E embora possa parecer um contraste estranho, né, para um zumbi aterrorizante, a comicidade e os movimentos cômicos dos Três Patetas ajudaram Painter a criar um Sloop que não é apenas um monstro assustador, mas também possui uma presença marcante, né, quase caricata. Além disso, né, o Owen, né, o ator, ele também se inspirou no clássico de 21, que é O
O Homem que Ri, que inclusive é a partir deste filme, se eu não me engano, que surgiu o nascimento do Coringa. E o visual e a expressão melancólica do personagem principal desse filme ajudaram, né, o ator a incorporar a dualidade do Slurp, que é uma criatura grotesca, porém com um toque de humanidade perdida e uma aura trágica. E o solo rochoso onde a Wandinha cai era feito de borracha de alta compressão, obviamente, né? Não iriam jogar a coitada lá num chão de verdade. E temos mais detalhes, mais referências, mas eu só vou falar caso vocês queiram. Então comenta aí, Geek, continua, faz a parte 2 que com certeza eu vou trazer pra vocês. E comenta embaixo também outras referências, easter egg que o Geek não pescou, mas que vale a pena trazer em outro vídeo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!